Imagine decorar mais de 25 mil ruas, diversos pontos turísticos e ainda calcular a melhor rota de um ponto ao outro em segundos. Isso sem GPS. Parece impossível? Eu sei. Mas em Londres, isso faz parte do trabalho dos taxistas. E foi justamente estudando os taxistas que a neurociências conseguiu revelar algo importante sobre a memória e sobre o nosso cérebro. Para se tornar um taxista na capital inglesa, é preciso que primeiro os taxistas passem por uma prova chamada The Knowledge of London. Sim, eles têm que fazer uma prova para ser taxistas. Durante anos, os candidatos percorrem mentalmente cada rua da cidade, memorizando atalhos, cruzamentos, hotéis, pontos turísticos, teatros, enfim, um monte de coisa. E sim, é um treinamento muito exaustivo que pode levar de 2 a 4 anos. Mas você sabe o que acontece com o cérebro dessas pessoas que passam por esse treinamento extremo de memorização espacial? Por isso que a neurocientista Eleanor Maguire, ela foi uma pesquisadora da University College London que ela decidiu investigar mais um pouco sobre esse universo. Por meio de ressonância magnética, ela pegou um grupo de taxistas e um grupo de pessoas que não tinham esse conhecimento, enfim, que nunca passaram por esse treinamento, e o resultado literalmente chocou a comunidade científica e o mundo. Os taxistas apresentavam um volume maior numa região do cérebro chamada hipocampo, que é justamente responsável pela memória. Mas mais especificamente o hipocampo posterior. Eu quero que você imagine o trajeto que você faz da sua casa até o trabalho. Você pega até determinadas ruas, você já sabe se tem que ir para a direita, para a esquerda, já sabe o buraco que você vai passar no caminho. Enfim, é justamente o hipocampo que age nisso. Ele é parte da memorização e da parte da navegação espacial. É literalmente um mapa interno no nosso cérebro que faz com que a gente crie representações mentais do ambiente. Quando você aprende o caminho do trabalho, o caminho para ir pro shopping, o caminho para ir para casa de um amigo, algo do tipo, é o hipocampo que é responsável pela essa memorização. Agora você imagina tendo que ficar decorando durante 24 horas os trajetos de uma cidade, de uma das maiores cidades do mundo, que é bastante famosa, que é bastante buscada pelos turistas. Então você consegue imaginar o quanto é exaustivo para a pessoa decorar todos esses lugares. Se pra gente, para decorar o caminho da nossa casa até o trabalho, às vezes a gente fica perdido se a gente for mudar de rota, imagine mais de 25 mil ruas e diversas outras coisas. A área responsável pela memória, que ela houve um aumento. Porque eu fico pensando hoje em dia, em que na facilidade do mundo, das redes sociais, enfim, um monte de coisa, quanta gente não tá utilizando da memória. Mas antes era, não sei se vocês já tiveram em casa, aquele caderninho que tinha o número das pessoas, e que muitas das vezes você tinha que decorar para conseguir ligar para outra pessoa, ou decorar o e-mail, decorar a rua, enfim. Não tinha GPS, não tinha o celular. Então a gente usava excessivamente a memória. Hoje em dia, devido ao mundo moderno, a gente mal utiliza. Se a gente ficar sem o GPS, a gente fica perdido. Com essa descoberta, foi algo revolucionário sobre o ponto central sobre a neurociência, que é a neuroplasticidade, que é justamente a capacidade do cérebro de se modificar estruturalmente em resposta a uma experiência. E é muito curioso porque antigamente se pensava que após a formação cerebral, principalmente depois dos 25 anos, o cérebro era imutável, era fixo, não tinha mais o que se desenvolver. E não, a neurociências e os estudos mostraram com as experiências internas, com as experiências externas, a gente sim consegue formar novas ligações sinápticas. A gente sim, ao longo da nossa vida, com os aprendizados que a gente tem, a gente pode modificar o nosso cérebro. Quanto foi revolucionário, principalmente na época, e que se pensava que após os 25 anos, o cérebro era fixo, não mudava, e que com os estudos que fizeram, no qual a prática e justamente fazer com que a pessoa memorizasse, exercitasse, praticasse, houvesse uma mudança estrutural no cérebro. Então quebrou essa teoria por terra. Enquanto a parte posterior do hipocampo era maior nos taxistas, a parte anterior tendia a ser ligeiramente menor. Isso sugere que o cérebro ele pode meio que redistribuir recursos de acordo com as demandas cognitivas. Imagine que você se desenvolve em determinada área. Você fica expert, você fica gênio. Só que ao longo da sua vida você, para ser craque naquilo que você é, você precisa adaptar um pouco as outras áreas da sua vida. Então é justamente isso. O cérebro, ele
consegue reorganizar suas prioridades internas. E o caso dos taxistas vai muito além da curiosidade da comunidade científica. Até porque ela teve impacto muito significativo na educação, na reabilitação de pacientes com lesões cerebrais. Imagina você entender que o seu cérebro, ele consegue ser treinado. Eu quero que você pense no músculo que você treina na academia, vai treinar perna, dia de perna. O que acontece? Você precisa dar um estímulo no seu músculo para que ele cresça. É a mesma forma do nosso cérebro. Ele é um músculo, ele precisa ter estímulo, ser treinado, porque é uma máquina, ela precisa funcionar. E quanto mais a gente deixa parado, tende o quê? Ficar atrofiado, paradinho. E a gente deixa ele meio que preguiçoso, digamos assim. Estimule o nosso cérebro, que a gente aprenda, que a gente estimule as diversas áreas do nosso cérebro, a memória, a cognição, as emoções, enfim, diversas áreas. Quando a gente fala sobre envelhecimento cerebral, é deixar justamente ele jovem. Não sei se jovem é a palavra correta, mas justamente ele treinado, estimulado, músculo forte. Cada hábito, cada aprendizado, cada desafio deixam literalmente marcas no nosso cérebro. Só que a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: que tipo de mapa você está desenhando dentro do seu cérebro? Será que você realmente está estimulando ele, o quanto você estimula na academia? Eu sei que muita gente gosta de treinar, corre, enfim. Só que da mesma forma que a gente treina o nosso músculo, a gente precisa treinar o nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo de um hábito em que as pessoas deixaram de fazer, infelizmente, mas que estimula muito o nosso cérebro, que é a leitura. Ler é uma das coisas mais maravilhosas para o nosso cérebro, porque a gente aprende diversos assuntos, a gente associa tanto a leitura de, enfim, raciocinar memórias, cognição, enfim, várias estruturas do cérebro, e infelizmente nos mundos atuais encontrar uma pessoa que lê é extremamente raro. Outra coisa que estimula muito, mas muito o nosso cérebro é aprender um novo instrumento, até porque, imagina só, você tá olhando, você tá observando qual nota você tem que tocar. Então tem muita parte física e a parte que você tem que escutar, tem que associar a nota, tem que memorizar o local. Então você imagina o quanto é estimulante para o cérebro a parte física, cognitiva e juntar as duas. Me conta aqui, de que forma você tem estimulado o seu cérebro? Ou afinal, você está estimulando ou está deixando cada vez mais ele ficar atrofiado e burro? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o like que ajuda muita gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre neurociências, psicologia, saúde mental, compartilha com os amigos, deixa o like, ajuda muita gente e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!